Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, faltando pouco aí pro Natal. Vim falar aqui do Vasco, essas 2 semanas aí após a permanência na Série A, essa movimentação no mercado, a contratação do executivo, diretor de futebol, o Alexandre Matos, para dar um jeito aí na estruturação da equipe para 2024, mas até agora a gente ficou só na promessa mais uma vez. Lúcio Barbosa, logo depois da permanência na partida contra o Bragantino, falou que o Vasco seria protagonista e até agora a gente não vê protagonismo na janela. Alexandre Matos, que foi até os Estados Unidos para convencer ou tentar convencer a 777 a ele ter um pouco mais de independência e liberdade para contratar. O Brasil tem um ritmo diferente, Estados Unidos talvez eles não tenham esse hábito de ter que buscar as contratações ainda no final da temporada, ainda no ano que terminou a temporada. Aqui no Brasil as coisas acontecem muito rápido. A gente vê os nossos rivais aí, principalmente os mais importantes assim a nível nacional, Flamengo, Palmeiras, contratando, e o Vasco ainda não chegou nenhum nome de relevância. O primeiro é o Benjamin Kusevich, pois não agrada a torcida, é um nome que foi rebaixado com o Curitiba, um zagueiro, e não agradou a torcida. É o nome mais forte para ser a primeira contratação por empréstimo, já que o jogador pertence ao Palmeiras, e não é nada que a torcida esperava para 2024. O Vasco precisa de gente para chegar e assumir posições e ser titular nesse time, que faltam ainda algumas coisas, diferente de 2022 para 2023. Agora a gente tem uma cara, um jeito de jogar. É o ideal? Não, porque se a gente for com esse time para a Série A em 2024, a gente vai brigar pelo meio da tabela e, dependendo da situação, até para não cair. Acho que esse time não é rebaixado jogando desde o início do campeonato, acho que ele briga por coisas maiores, mas é muito pouco ainda para o Vasco ser protagonista. O Vasco não vai ser protagonista sendo no 12º de um campeonato. Vasco que hoje confirmou a saída do Alex Teixeira, Vasco confirmando mais saídas do que chegadas, confirmou a saída do Sebastião Ferreira, todos ok, ó. Aprovo, tinham que sair mesmo, não tinham mais clima para ficar no Vasco. O Alex Teixeira, cria da base, não deu jeito no Vasco, ficou 2 anos, 2 temporadas, uma na Série B, uma na Série A, não conseguiu achar o seu melhor futebol, não sei se é porque está desmotivado. Sebastião Ferreira saiu, não conseguiu fazer um gol, foi indicação do Ramon Dias, talvez um dos grandes erros do Ramon Dias, aí se pode ser considerado um grande erro, né, ter trazido por indicação do Ramon Dias o Sebastião Ferreira, que não fez um gol, Robson Bambu saindo, teve mais gente que saiu agora, não me vem à cabeça, mas o Vasco tendo então esses jogadores aí sendo dispensados. Gabriel Dias também foi liberado, esses jogadores que não vão integrar o elenco do Vasco para 2024. O Vasco é para 2024. Tem um goleiro, o Vasco para 2024 tem 2 laterais direitos. O Paulo Henrique não pode ser considerado porque ainda não foi negociada a permanência dele, mas temos só o Puma Rodrigues, que oscilou bastante. Maicon renovou na zaga, o Medel também, até 2025 o contrato dele também na zaga. O Léo, que o Vasco ainda tem parcelas a quitar com São Paulo, também permanece. O Lucas Piton, pode ser que ele saia também, seja vendido, já que ele fez uma boa temporada. Então o Vasco tem um sistema defensivo ainda que não dá para disputar uma Série A, dá para disputar um Carioca, de repente ali para chegar numa semifinal, talvez numa final. O meio campo com o Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes talvez não fique, muito caro. O Vasco está tentando negociar. Por que o Vasco está tentando negociar com o Praxedes? Não entendo, mas parece que o Ramon Dias gostou do Praxedes no campeonato. Ramon Dias hoje ele tem consideração, ele tem moral no Vasco por ter feito o Vasco permanecer na Série A. Então a diretoria do Vasco vai tentar a permanência do Praxedes. Eu particularmente não gostaria. O Vasco tem um meio campo ainda completando com Marlon Gomes no ataque, Gabriel Peck, Rossi também teve a renovação automática pelo cumprimento de metas, e o Verratti sendo nosso atacante, nosso centroavante. É pouco, esse elenco ainda está fraco para uma disputa de temporada de 2024. Tem que chegar pelo menos 5 nomes para serem titulares. Tem que chegar um titular para lateral direito, tem que chegar um titular para o meio campo, para volância. Para mim o Zé Gabriel é um bom reserva para a temporada de 2024. Tem que chegar um meia atacante para ser titular. Não estou nem falando camisa 10, esquece essa história de camisa 10. Um meia atacante para ser titular dessa equipe do Vasco em 2024. Tem que chegar um atacante para ser segundo atacante ou ponta, para jogar com o Verratti no ataque. Tem que chegar uma sombra para o Verratti. Então, 5 contratações que eu acho fundamentais para o elenco do Vasco ficar mais redondinho para 2024. Como eu falei, temos já uma espinha dorsal, temos um esboço de time que a gente não tinha de 2022 para 2023. O Paulo Brax teve que montar a equipe do zero e fez muita besteira com o dinheiro que tinha.
A gente espera que 2024 seja um ano para só pincelar ali jogadores para serem titulares. Não dá para chegar para compor elenco. Esse time do Vasco está cheio de jogador de composição de elenco. Todos esses que estão aí são bons jogadores para compor elenco. Talvez a titular absoluto aí só o Léo Jardim, talvez o Medel na defesa, talvez o Piton na lateral esquerda, o Verratti no ataque é indiscutível, mas todas as outras posições do Vasco estão em aberto, então o Vasco tem que ser um time assertivo, assim, contratar jogadores para chegarem para ser titular. Benjamin Kusevich, que foi rebaixado com Curitiba, não chega para ser o diferencial, não chega para ser o cara. Ele chega para ser mais um jogador de composição de elenco. Esse é o problema. Você começa a montar o elenco chamando um jogador, querendo contratar um jogador para composição de elenco. Isso não é o ideal. A torcida fica desesperada. Vasco esperava contar com jogadores de renome. Não vou nem falar nomes aqui. Felipe Coutinho esquece, Alain esquece. Os caras ganham absurdos lá no mundo árabe e não vão voltar para o Brasil para ganhar um terço, um quarto disso. Então esquece esses caras. Vasco tem que focar nos caras que estão aqui, nos times menores. Vá lá no Fortaleza, pega um cara ou outro lá que foram destaques nessa temporada, chegaram na final da Sul-Americana. Vai no América Mineiro, pega um ou outro ali no América Mineiro, que também foi destaque, apesar do time ter sido rebaixado, fez muito boas partidas. Vai pincelando, que dá para fazer. Ah, mas o Alexandre Matos não vai trazer ninguém de nome esse ano, saiu na mídia aí também. Tá, beleza, se consegue fazer um time com jogadores que foram destaque sem ter nome. É só saber fazer. O Paulo Brax não soube e o Vasco penou em 2023. Confirmadas as saídas, então, do Alex Teixeira, Gabriel Dias, Sebastião Ferreira, jogadores que não integram mais o elenco, e Robson Bambu, para 2024, não estarão mais no elenco do Vasco. O elenco do Vasco é um elenco mais enxuto, que vai precisar de reposições, como eu falei. Algumas especulações saíram aí, tipo Everton Ribeiro é surto, loucura. Everton Ribeiro tem uma história no rival. Ele não vai deixar a história dele para trás para vir jogar num Vasco que é promessa de ter alguma coisa em 2024. Não vai ser protagonista ainda, não será. Por mais que o Lúcio Barbosa tenha dito que o Vasco tem que ser protagonista, não vai ser. Com essa agilidade, com essas especulações, o Vasco não vai ser protagonista. Gustavo Scarpa, esquece, o Vasco não vai botar dinheiro no jogador. Quer voltar para o Atlético Mineiro, quer ir para o Atlético Mineiro porque o Filipão tá lá. Alexandre Matos, ele trouxe ele levou o Gustavo Scarpa para o Palmeiras. Ele já conhece o jogador. Pode ser uma carta na manga, mas eu acho muito difícil hoje o Gustavo Scarpa vir para o Vasco. A tendência é que vá para o Atlético Mineiro mesmo. E outros nomes aí que surgiram, que mais especulação do que qualquer coisa. O Bruno Mendes, o Everton Ribeiro, como eu já falei, chance zero. O Gil do Corinthians, quase zero, salário muito alto. Então são jogadores que não vão agregar ao Vasco nesse momento. Então o Vasco tem que buscar nomes para chegarem para assumirem posições mais assertivas. O Vasco já tem um elenco estabelecido, o Vasco já tem um elenco arrumado, mas não ainda para brigar por coisas grandes em 2024. Então, o Vasco precisando dessa mudança, dessa chacoalhada para tentar fazer um 2024 melhor. O procedimento de contratações, o que a 777 autoriza, o que a 77 não autoriza, é o grande X da questão. O Alexandre Matos está tentando quebrar essa barreira que teve muito na gestão do Luiz Melo e do Paulo Brax, que o Vasco não conseguia ter a verba aprovada pela 777, pela 77 não conseguia não ver o potencial no atleta de revenda. Os nossos donos, a 777, eles veem o Vasco como uma equipe para lucrar. Eles compraram o Vasco na intenção de obter lucros, mas eles não querem obter lucros com resultados. Primeiro momento, eles querem obter lucros com venda de jogadores, com revenda de jogadores que sejam destaques. Então, a última coisa que esses caras estão preocupados é com o Vasco campeão, o Vasco protagonista, o Vasco brigando por títulos. Bateu um desespero na temporada de 2023, porque no primeiro ano dele, o Vasco já sendo rebaixado, seria uma grande vergonha, mas por sorte e muita competência do Ramon Dias, o Vasco conseguiu ficar na Série A, vai ter a verba de um clube da Série A, não vai ter verba de clube da Série B. Então a 777 teve muito mais sorte do que juízo, porque a intenção deles não é fazer o Vasco ser campeão, a intenção deles é fazer o Vasco ser uma vitrine para jogadores mais novos, que sendo contratados ou sendo da base do Vasco, subirem e eles revenderem. E o Pedrinho, que vai assumir agora a presidência a partir de 15 de janeiro, ele está ali justamente para tentar avisar para esses caras que o Vasco não é Bragantino, o Vasco não é uma equipe mediana para pequena, o Vasco é uma equipe que tem que brigar sempre por títulos, tem que ter jogadores protagonistas, jogadores grandes, tem uma torcida enorme, os caras não conhecem a torcida do Vasco, eles não sabem da relevância que o Vasco tem nacionalmente. Então, esse é todo o problema que o Alexandre Matos vai ter que começar
a costurar para tentar trazer gente de nome, ou pelo menos de relevância aí nacional, para fazer esse time do Vasco ser mais competitivo. O Pedrinho tá ali para falar para esses caras assim, ó, qual é o planejamento para o Vasco ser campeão? Qual é o ano que vocês, o mês, o semestre que vocês acham, que vocês pensam que o Vasco vai ser campeão com o investimento que vocês estão fazendo? A princípio, não existe isso. Não existe um Vasco campeão, não existe um Vasco protagonista. Existe um Vasco vitrine e existe um Vasco para expor os jogadores pela marca, pela sua torcida, pela exposição que o Vasco oferece. Então, esse é o dilema do Vasco com a 777. Todo o problema que a torcida não consegue compreender e a torcida está com raiva, tá pé da vida com a 777 porque eles pensam no Vasco como uma vitrine para vender jogador e para eles lucrarem. Lucraram em 2023 com Andrei Santos, Aguinaldo, entre outros jogadores que eles conseguiram ainda. Pedro Raul ainda conseguiram lucrar. Então, se for fazer um balanço, esportivamente o ano do Vasco foi triste, horrível. Mas para a 777 foi bom. Por quê? Porque eles lucraram com algumas vendas. É esse o resumo, galera, é isso. A gente foi vendido, a gente foi sendo destruído institucionalmente por anos, por vários presidentes e diretorias totalmente incompetentes ou maldosas, não sei. E a gente chegou num nível que a gente perdeu completamente nossa identidade e a gente foi vendido por um grupo que não conhece o Vasco. Vieram aqui, jogaram uma lábia, falaram que é isso, que é aquilo, que vai fazer frente a rival, vai fazer frente a isso e aquilo. E o Vasco é isso que a gente vê hoje, um time que em 2023 penou simplesmente para permanecer na Série A. Então, galera, vim aqui mais para dar uma opinião a respeito das contratações, das especulações que o Vasco vem tendo para 2024. Ainda está muito aquém, 2 semanas após a permanência na Série A, ainda está muito aquém aí os nomes que estão sendo especulados, muito fraco ainda o Vasco na janela. Espero que o Alexandre Matos volte dos Estados Unidos já com alguma coisa aí para fechar com alguém, de repente até em 2023 mesmo, acho muito difícil. E não vai ser ninguém super craque, já tem que esperar por isso para não ter decepção. É isso, galera, obrigado pela audiência mais uma vez, deixa o like aí, compartilha, comenta, mostra para seus amigos. É isso, saudações vascaínas sempre. Fui!